Olá, meus amigos e minhas amigas empreendedores do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Mauro Benevenuto, seu contador, e estou aqui de volta para trazer mais um assunto importante, relevante, para compartilhar com você de algo muito importante que com certeza vai te ajudar a crescer e alcançar os seus objetivos. Nesse vídeo hoje eu vou falar sobre redução do 13º salário nos contratos suspensos. Com a aproximação do final do ano, empresas e empregados querem saber como fica o 13º salário da galera que teve o contrato e o salário suspenso em 2020 em razão da pandemia de Covid-19, lá pela MP 936 e as leis mais detalhadas. Em outras palavras, os meses de suspensão devem ser computados no cálculo do 13º salário ou não? A medida provisória 936 e a lei 14020 tratam da suspensão do contrato de trabalho no contexto da pandemia. Elas não têm previsão específica a respeito dos impactos da suspensão no 13º salário. Diante disso, existem pelo menos dois entendimentos possíveis e eu vou falar deles aqui no vídeo e aquele que a gente acredita que realmente vai acontecer. Mas, antes do conteúdo, como de costume, eu vou te pedir, dá um like, dá um joinha, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, nos ajude a alcançar mais e mais pessoas com essas informações e não deixe também de dar uma olhada nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, me segue lá nas redes sociais que também tem muito conteúdo legal. Vamos lá, primeiro, o trabalhador ele não pode sofrer prejuízo de modo que o período em que o contrato esteve suspenso deve ser computado normalmente para o pagamento do 13º salário. Esse é o primeiro entendimento. Segundo entendimento, o trabalhador que teve o contrato suspenso não perde o direito ao 13º salário, mas o período em que o contrato esteve suspenso não pode ser computado para fins de cálculo dessa verba. Com isso, seu valor sofrerá uma redução. O primeiro entendimento se baseia em princípios gerais do direito do trabalho, de proteção à parte mais frágil da relação, que é o trabalhador. Já o segundo entendimento leva em consideração as normas gerais do 13º salário. Bom, com todo respeito ao primeiro entendimento e à tão sacrificada classe trabalhadora brasileira, eu me filio à segunda interpretação. Mas não porque eu gostaria que fosse assim. Por mim, todo mundo recebia o 13º salário integral, porque quem mais sofre nesse país, sem dúvida, é a classe trabalhadora. Ao menos até este momento, no entanto, esse entendimento de que o 13º será reduzido é o entendimento mais difundido em artigos e manifestações de colegas que também atuam na área trabalhista, tanto contadores quanto advogados. Essa interpretação decorre da legislação geral sobre o 13º salário. Esse benefício previsto pela Lei 4.090 de 62 diz que ele corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Para que o mês seja computado, deve ter sido trabalhado pelo menos 15 dias, conforme o artigo 1º, parágrafo 2º dessa lei. O Decreto 57.155 de 1965 regulamenta o 13º salário e vai na mesma linha. Seu artigo 1º diz que também é claro quanto à vinculação do cômputo de cada mês ao efetivo serviço, ao prever que a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente, sendo que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral. Levando em conta, então, esses parâmetros, e tendo em vista que durante a suspensão do contrato não há serviço, o período de suspensão não deve ser computado para fins de cálculo do 13º salário. É complicado, né, gente? Mas, infelizmente, deve ser por aí que a coisa vai ser oficializada. Os demais meses, por outro lado, têm que ser e serão certamente considerados. Vamos aqui agora, então, a um exemplo prático. Vamos lá, um exemplo prático. O empregado admitido antes de 2020 e que teve o contrato de trabalho suspenso por 90 dias entre 6 de abril e 4 de julho e que não tenha sido demitido durante este ano, terá direito a 9/12 do 13º salário. Como assim? Vou explicar. O mês de abril não pode ser considerado para fins de cálculo do 13º, pois não houve trabalho por mais de 15 dias, certo? Porque o 13º ser contado tem que ter mais de 15 dias de trabalho dentro do mês.
Os meses de maio e junho também não podem ser considerados pela mesma razão. Eles não foram trabalhados, eles foram contratos suspensos. Já o mês de julho, esse sim deverá ser considerado, pois houve aí mais de 15 dias trabalhados dentro do mês de julho, nessa hipótese que eu estou falando aqui. Os meses anteriores e posteriores à suspensão serão considerados normalmente porque foram trabalhados. Fazendo então as contas, podemos dizer que o trabalhador desse exemplo tem direito a 9/12avos do 13º, significa que sua remuneração deve ser dividida por 12 e multiplicada por 9. Por exemplo, se ele ganha R$1.000, você vai pegar R$1.000, dividir por 12 e multiplicar por 9 para chegar ao valor exato devido. Portanto, em outra situação, se o contrato tiver sido suspenso por 4 meses, por exemplo, a fração devida seria de 8/12avos da remuneração. No caso de suspensão de 5 meses, a fração é de 7/12avos e por aí vai sucessivamente. Complicando um pouco os exemplos agora. Se a suspensão tiver sido por período quebrado, como, por exemplo, 41 dias, o trabalhador fará jus a 11/12avos do 13º salário. Porque, neste caso, o contrato esteve suspenso apenas por um mês completo e a fração é inferior a 15 dias. Seriam 30 mais 11, 11 é menos do que 15, então não considera. Dessa forma, o entendimento que vem prevalecendo até aqui é o de que o trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso em razão da pandemia não perde direito ao 13º salário, mas receberá um valor inferior ao normal, entre aspas, pois o período de suspensão não é computado para o seu cálculo, ok? É importante deixar claro aqui que o trabalhador que já tenha sido dispensado sem justa causa antes da época própria do pagamento do 13º, também tem direito ao seu recebimento. Neste caso, o cálculo é proporcional, de acordo lá com o artigo 3º da lei do 13º. E o pagamento deveria ocorrer por ocasião da rescisão. Se ele teve período de suspensão dentro desse período, né, até antes da rescisão, também vai ser computado ali o período de suspensão como redução no valor do 13º. A gente tratou aqui nesse vídeo, então, dos efeitos da suspensão do contrato sobre o 13º. Quanto à redução salarial, também autorizada pela MP 936 e pela Lei 14.020, a discussão é ainda um pouco mais complexa e comporta diferentes interpretações. Por isso, eu vou deixar aqui para você algumas dicas, tá? Esse tema. Vamos lá. Primeiro, dica extra: consulte um advogado trabalhista se você tem dúvidas a esse respeito. Segundo, para você que é MEI ou microempresário, vou deixar essa dica extra para você. Saiba tudo o que você precisa para gerenciar o seu negócio e para resolver questões como essa. Se você busca estar 100% legalizado, eu posso te ajudar. Fale comigo, me chama nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Gente, então é isso que eu falei. Suspensão de contrato vai gerar redução pelo período suspenso, vai reduzir o 13º. Redução de jornada, há um entendimento aí que não haverá redução no salário, no 13º salário, mas eu vou trazer esse assunto mais especificamente aqui em outro vídeo. Espero ter ajudado, peço que você compartilhe esse conteúdo, espalhe para geral, nos ajude a alcançar mais pessoas, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E é isso, gente, muito obrigado, valeu, um grande abraço, fui!